Em Apocalipse 19, diz que Jesus, em sua volta, ele matará o falso profeta com a sopro que sai da sua boca. É a mesma coisa que falou o apóstolo Paulo lá em 2 Tessalonicenses 2:8, a respeito do homem da iniquidade que será morto pelo sopro da boca do Senhor. Pastor, esses personagens não podem ser o anticristo que tanto ensino e aparecerá logo depois da volta do Senhor, nos últimos 7 anos? O que o pastor nos diz a respeito disso? Então, vamos entender, né, o que a palavra de Deus nos fala, né? Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, Paulo vai nos falar a respeito da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. O assunto que ele já iniciou na sua primeira carta. E por conta da primeira carta, que falava, na verdade, que eles deviam ter esperança, que aqueles que dormem, né, eles ressuscitariam primeiro com corpos incorruptíveis, Paulo fala no sentido de dar esperança, de animá-los, de trazer alegria, para que não ficassem abatidos, né, porque pessoas morreram por amor até a fé e já não estavam mais com eles. Só que começou a surgir uma conversa no meio da igreja de que com isso, então não precisava se fazer mais nada, porque Cristo estava às portas e breve voltaria. Então Paulo retoma esse assunto, né? Porque ele fala assim, ainda tem coisas que devem acontecer e se cumprir antes de Jesus voltar, tá? Então nós não podemos dizer que o dia do Senhor já chegou, porque haveria outras coisas, aconteceriam outros sinais. E fala, ninguém de modo nenhum os engane, né? Porque primeiro virá a apostasia. Então, apostasia aqui, queridos, é uma separação do que? Apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Então, para que houvesse uma apostasia, tinha que haver uma separação. Isto é, apostasia da verdade, apostasia da verdadeira palavra de Deus, e não como querem dizer alguns, tentando usar uma falsa eloquência, uma falsa sabedoria, um falso conhecimento, e dizer que é a separação da igreja verdadeira que seria arrebatada quando Cristo voltasse. Não, isso não tem nada a ver com arrebatamento, porque lá você não está separando a igreja da verdade, não está separando a igreja de alguma coisa, você está separando a igreja da terra. Não tem esse sentido, né? O sentido aqui é um afastamento da verdade, literalmente apostasia, você sair de perto da verdade. E saindo de perto da verdade, ou seja, entrando a apostasia no meio da igreja, e eu não preciso me delongar aqui sobre o que é apostasia, já foi dito aqui pelo pastor Misael, muito bem explicado. Olha quantas coisas ele citou, do sábado para o domingo, né, do batismo de Jesus para o batismo nos títulos, do véu sobre a cabeça ao cabelo no lugar do véu, o que mais podemos dizer? O pastor não citou, mas também nós podemos acrescentar veneração de imagens, né? Veneração dos santos, né? Ignorando que a palavra de Deus nos ensina que quando a pessoa morre ela vai para o pó da terra, né? O ensino de que a alma é imortal. Então, todas essas coisas são apostasias da verdade, queridos, tá? E isto fez com que o homem da iniquidade fosse revelado. A apostasia já aconteceu. Ela aconteceu no fim do século I, desde a partida dos apóstolos, século II, III, IV e assim por diante. Nós podemos estar numa lista. E para justificar tantas mudanças, talvez aqui doa mais a equivalência da tradição, ou seja, da prática da igreja corrompida, uma igreja que mesclou, fez um sincretismo da verdade com doutrinas do paganismo,
tá? Inclusive festas. Eles então colocam que a tradição da igreja é igual à escritura em termos de autoridade. Olha que absurdo. Uma autoridade a ponto de querer povoar o céu. Eles acham que o céu está vazio, céu é terra de ninguém, eles precisam povoar, precisam conquistar, precisam ficar uma bandeira no céu, e aí eles elegem quem vai para o céu e quem tem autoridade lá, até para ouvir a reza, até para ouvir os pedidos, e até para realizar os pedidos, né? Então ocupam o lugar de Deus, os santos, né? Enquanto a Bíblia nos diz que santo é toda aquela pessoa, ainda que a mais simples e mais ignorada por todos, mas que obedece e segue a verdade, que anda nas pegadas de Cristo, né? Esta pessoa é santa, né? E não aquele que eles dizem que vai para o céu e fica atendendo pedido e ouvindo reza. Pois bem, por fim, dizer que o líder da igreja de Roma, da igreja romana, né, que nós, né, agora sabemos que é o pontífice, é interessante isso, né? Pontífice é um título pagão dos imperadores e foi um título que o bispo de Roma tanto quis até receber, né? Papa era um nome que era dado, né, a todos os pastores, bispos, líderes da igreja e se tornou exclusivo do bispo de Roma. Pois bem, esta figura, a Bíblia chama o homem da iniquidade. Poxa, mas que isso, pastor? Você está sendo muito duro. Ele é um líder cristão. Querido, estude e entenda, aprenda o que é iniquidade. De João, o pecado é a transgressão da lei. Transgressão da lei é o que está escrito na palavra de Deus. E muitos traduzem por iniquidade. Traduz assim por quê? Porque eles não admitem, né, que a lei não foi abolida. Ela vale no nosso dia, segundo a palavra de Deus nos ensina. Então, transgressão da lei é iniquidade. Aqui, o termo original é o homem que não guarda a lei de Deus. Esse é o homem da iniquidade. O mesmo que Daniel profetizou trataria de mudar os tempos, ou tentar pelo menos, né, os tempos e a lei. Que lei é esta? A lei dos países? Não, porque a lei dos países constantemente muda, né? Toda hora quer mudar a Constituição, e quando uma nação conquista outra, né, ela acaba, né, com a vigência das leis daquela nação e introduz novas leis. Sempre foi assim na história. Ele não falaria desta lei, dessas leis que toda hora mudam. Ele fala de uma lei que é imutável. Segundo o salmista, trata-se da lei de Deus. A lei de Deus é perfeita. Ela é eterna. Mas, no entanto, esta figura, né, o líder de uma igreja corrompida, trataria de tentar mudar esta lei. Né? Então, como disse o pastor Mizel, esta é a operação do erro, queridos. Né? Esta figura já surgiu, né? E essa figura recebeu um poder absurdo durante 1260 anos, se tornou não só o líder de uma igreja corrompida, né, que naquele tempo não recebia o nome de protestante ou católica, isso são nomes modernos, né? Naquele tempo havia uma igreja cristã só, a igreja estava corrompida. Justamente os reformadores se levantam para tentar salvar esta igreja, e é aí que surgem as denominações, porque precisa se cumprir Apocalipse 18, sai dela, povo meu. Então não é que ela ia acabar, não é que ela ia ser reformada e mudada. A palavra de Deus fala, os verdadeiros têm que sair dela. Ela continua a existir e continuaria existindo errada até o fim. Por quê? Porque Paulo vai nos dizer o seguinte, que o Senhor Jesus destruirá, como você mesmo citou na sua pergunta, presbítero Williams, né, com o sopro da sua boca. Então esta figura continua até o fim. Lá em Apocalipse 13, ele é mostrado como uma das cabeças, a liderança eclesiástica, né,
da igreja, a liderança da igreja eclesiástica, uma das cabeças da besta. Também, né, para esclarecer, teria o número de um homem. Por quê? Porque essa liderança, queridos, não é exercida só por um único homem, como querem uns dizer que será o anticristo. Ela é exercida por uma sequência de homens. É um poder, né, mas é sempre um homem de cada vez que está na liderança. Por isso a gente nomeia o papado. E lá no capítulo 17 é mostrado como uma mulher corrompida, ou seja, uma prostituta. Prostituta, queridos, é uma mulher que falseia a verdade, né? Uma prostituta, ela prostitui a palavra de Deus. E essa prostituta está montada sobre aquela besta do capítulo 13. Então, agora não são mais as cabeças. Agora é mostrado como a mulher, ela é a igreja corrompida. E durante 1260 anos ela teve domínio sobre, né, a besta. É uma liderança civil, as rédeas, segurava as rédeas. Então era o poder espiritual e o poder civil. Só que este poder ela perde no final do capítulo 17. Então ela é comida, tá? Mas não termina aí. Não termina aí, porque a besta continua sendo apresentada, a marca da besta instituída pela igreja corrompida continuaria sendo colocada em todo aquele que não aceita a verdade, e todos os que recebessem e estivessem vivos, por ocasião da volta de Cristo, como diz o capítulo 19, tomariam parte desta guerra contra Cristo, no capítulo 19. Veja, e onde está a liderança dessa igreja corrompida? Uma igreja que é a mãe das prostituições, ou seja, da alteração da verdade em toda a terra. Mãe por quê? Porque existem filhas, ou seja, as demais igrejas que não vão para a verdade e replicam as mentiras propagadas pela mãe. Então, onde estaria este poder? Este poder que anunciaria a mentira? Já não tem mais o domínio civil, mas espiritualmente continua ditando pelas suas doutrinas os erros. Jesus falou, cuidado com os falsos profetas. E lá no Apocalipse 19 aparece o falso profeta. Quem é este? Eu não preciso nem explicar mais. É aquele que está à frente de todo erro e corrupção e continua lutando contra a verdade trazida por Cristo, contra o próprio Cristo. Queridos, muitos naquele dia vão se enganar de uma maneira tremenda, porque vão achar que o que veio não é o Cristo, não é Jesus, porque um Jesus que guarda o sábado, um Jesus que ensina o batismo em nome dele e não de títulos, um Jesus que ressuscita os mortos e não traz as almas para voltarem à vida, a vida física, um Jesus que manda que a mulher use véu para profetizar. Não é o Jesus que eles aguardam, mas é esse Jesus que voltará para julgar todos aqueles que amarem o erro, ou seja, amarem a iniquidade, que é a transgressão da lei de Deus. Queridos, vamos voltar à palavra, falar segundo a palavra. Por isso, né, é uma fábula, uma fantasia dizer que o anticristo será um grande líder mundial, um chefe de ONU, que aparecerá logo depois do arrebatamento da igreja nos últimos anos para enganar a nação de Israel. O Apocalipse já está se cumprindo, queridos. Ele já está se cumprindo. Paulo mesmo declarou isto quando ele fala que primeiro o vídeo da apostasia veio, depois o homem da iniquidade veio, né? Ele se assenta no lugar de Deus, ele se levanta contra tudo que se chama Deus, a verdade da palavra de Deus. Objeto de culto aqui, queridos, não é você se reunir naquele momento apenas para louvar. Aqui o culto tem a ver com a adoração, o serviço, você viver a palavra de Deus a cada dia, tudo que você faz. Tanto que a marca da besta, ela é colocada onde? Na testa, na consciência das pessoas, ainda que a pessoa não concorde, mas ela conscientemente obedece e realiza a obra por isso nas mãos.
ela tomou sobre si a marca da besta. Tá? Então ele se levanta contra o que é objeto de culto, ou seja, o que você faz na verdade, a ponto de se assentar no santuário de Deus. Porque quem está lá no santuário? Deus. Quando ele se assenta no santuário, apresentando-se como se fosse o próprio Deus, porque se a pessoa chega e diz que ele é Deus, todo mundo veria que é errado. No primeiro século, os imperadores sentavam-se e diziam: nós somos Deus. E os cristãos não aceitavam, por isso eram perseguidos. Então, se fosse assim, todo mundo veria com total facilidade. Mas quando ele se senta, e o que é apresentar-se como o próprio Deus? Não é simplesmente você tomar o lugar. É você ficar ali e dizer que você está servindo a Deus, mas você trazer prerrogativas que são só de Deus, como, por exemplo, dizer que a tradição, quer dizer, a prática pagã que eles fazem, tem o mesmo valor do que está escrito, para poder validar as doutrinas pagãs que eles ensinam. Então, isso é tomar o lugar de Deus. Você dizer que quem vai para o céu e quem tem autoridade, você dizer que a pessoa sem arrependimento pode ter os seus pecados perdoados, como se fosse o próprio Deus falando. Então, por isso toma o lugar de Deus. Quando Paulo fala, agora vocês sabem o que o detém, queridos, para eles saberem que isso é uma coisa contemporânea a eles. E o que detinha a ascensão do falso líder cristão, o anticristo? O que toma o lugar de Cristo, o falso profeta. O que detinha eram os imperadores romanos e pagãos. Eles estavam no domínio, mas quando a igreja fosse legalizada e se tornasse oficial no Império Romano, e depois, quando caísse o poder dos imperadores, dos césares pagãos, o que acontece definitivamente no ano 476, com a queda do último César em Roma, então a partir dali se abririam as portas para a ascensão do bispo de Roma, aquele que passaria a ditar as regras e aquele que perseguiria os crentes verdadeiros. A respeito disso tudo, a palavra do Senhor é muito clara: sai dela, povo meu. Vou terminar repetindo o que eu repeti na última pergunta: sai dela, povo meu. Não tem outro jeito, queridos. Mudá-la você não vai. Tá? A essência dela não é a teologia cristã e bíblica. A essência dela é um sincretismo de fantasias pagãs, de filosofia grega com alguns ensinos bíblicos. Cuidado, sai dela, povo meu, não tem outra fórmula. Presbítero Williams.